Olá, boa tarde para você. Está começando o Pauta Aberta desta quinta-feira. A partir de agora eu trago para você as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. Mais de 50 milhões de brasileiros já receberam a primeira dose contra a Covid-19. Profissionais de saúde de Toledo, no oeste do Paraná, estão recebendo ajuda psicológica neste momento de pandemia. Santa Catarina sofre com as fortes chuvas que atingiram os estados nas últimas horas. Várias cidades ficaram alagadas. E no nosso quadro sobre gestão de pessoas, hoje você vai entender o que é profissionalismo. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 50 milhões de brasileiros já receberam a primeira dose contra a Covid-19. Só neste mês devem ser distribuídas 40 milhões de doses do imunizante. O Brasil ultrapassou a marca de 50 milhões de pessoas vacinadas contra a Covid-19 desde o início da imunização em janeiro deste ano. O número representa 32% dos 160 milhões de brasileiros que podem receber a vacina. Entre os vacinados, quase 23 milhões e meio já receberam a segunda dose do imunizante, ou seja, 14,7% da população vacinável do Brasil. Somando a primeira e a segunda dose, o Brasil tem quase 75 milhões de doses aplicadas. E um alerta: quem tomou a primeira dose não pode esquecer a segunda. Tem sido observado, infelizmente, quando da disponibilidade da segunda dose das vacinas que requerem uma segunda dose, em determinadas localidades, uma procura a menor do que o que seria esperado por parte da população. Entre esta quarta e quinta-feira, todos os estados e o Distrito Federal vão receber mais de 4 milhões de doses da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. O Ministério da Saúde também concluiu nesta quarta o envio de 2 milhões e 300 mil doses do imunizante da Pfizer. Somando tudo, são mais de 6 milhões e 300 mil doses de vacinas distribuídas só nesta semana. A previsão é que em junho o país receba 40 milhões de doses do imunizante contra a Covid-19. E a Anvisa publicou nesta quarta a certificação de boas práticas de fabricação do laboratório indiano responsável pela vacina Covaxin. O certificado tem validade de 2 anos e foi emitido depois que a empresa fez os ajustes recomendados pela Anvisa. A certificação é um pré-requisito para o registro da vacina. A farmacêutica americana Pfizer entrega nesta quinta-feira a última das 3 remessas da semana com vacinas contra a Covid-19. O lote, que é o 11º enviado ao Brasil, tem mais 936 mil doses e está previsto para desembarcar no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo, no início da noite de hoje. As 3 entregas feitas nesta semana totalizam 2 milhões e 400 mil doses de vacinas. E o Instituto Butantan deve detalhar como será o início de testes em humanos da vacina Butanvac. As pesquisas clínicas foram autorizadas pela Anvisa nesta quarta-feira. A previsão é de que 6 mil voluntários com 18 anos ou mais participem dos estudos da fase clínica 1 e 2. O imunizante será aplicado com 2 doses, com intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda. A Butanvac está em produção desde abril e não depende de matéria-prima importada. A expectativa é de 18 milhões de doses prontas ainda em junho e mais 40 milhões até o fim do ano. O Plano Nacional de Vacinação contra o coronavírus ainda não inclui as crianças. Os casos graves da doença entre os pequenos ainda são raros. O que preocupa os especialistas não são os sintomas, mas sim as complicações pós-Covid. Dia de sol é dia de sair de casa para os pequenos. Muitos deles não usam máscaras. Afinal, o equipamento de proteção não é obrigatório para quem ainda está com a respiração em desenvolvimento. Mas a Covid não é a única preocupação dos pais nos meses de outono e inverno. Nós estamos vendo que nessa época do ano, o que já é esperado, na verdade, é que aumenta o número de outros vírus respiratórios circulando. Então tem mais crianças gripadinhas e mais crianças internadas por causa de sintomas respiratórios. Mas isso não quer dizer que elas são por causa de Covid. Até o dia 1º de junho, 100 crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos, infelizmente, morreram por causa do coronavírus.
anos. Mas ao contrário de outros lugares do mundo, este público ainda não está sendo imunizado. As vacinas disponíveis no Brasil ainda estão sendo testadas em crianças e adolescentes e eles ainda não têm uma data prevista de imunização. A doença não causa formas graves nas crianças em geral, isso é bastante excepcional, e elas não representam a principal fonte de transmissão como representam na gripe, por exemplo. Na medida que nós tenhamos vacinas aprovadas para as crianças, é ideal que elas sejam vacinadas também, para você fortalecer a imunidade coletiva da vacina. Mesmo com os baixos índices de letalidade da Covid em crianças, os sintomas principais são febre, tosse, dificuldade para respirar, dor de cabeça e diarreia. Eles geralmente aparecem de forma leve. A maior preocupação com o contágio é com o que vem depois, a síndrome pós-Covid. Que é uma síndrome inflamatória que cursa com febre alta e pode ser mais grave do que a infecção por Covid em si. Pode dar alteração cardíaca, levar à internação no CTI, é o que tem mais nos preocupados. Os profissionais de saúde de Toledo, no oeste do Paraná, estão recebendo ajuda psicológica e terapias alternativas para diminuir o estresse nesse tempo de pandemia. Acompanhe. Cuidar de quem cuida. Esse é o objetivo da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Toledo, no Paraná. Após um ano de pandemia, com os profissionais da linha de frente trabalhando incansavelmente contra um inimigo invisível, chegou o momento de olhar um pouco mais para a saúde emocional deles. A fim de amenizar os impactos causados durante esse período tão delicado que vivemos, o Departamento de Saúde Mental passou a oferecer acompanhamentos psicológicos e terapêuticos. É um projeto que ele vem com a intenção de ajudar os profissionais, as pessoas, os seres humanos que estão aí na frente do cuidado do Covid, a terem um cuidado com a própria saúde, tanto física quanto mental. Nós nos organizamos enquanto Departamento de Saúde Mental com os profissionais que têm, tanto os psicólogos como profissionais que têm alguma formação dentro de práticas integrativas e complementares, para organizar uma escala dessas equipes para atendimento às equipes da linha de frente. E na linha de frente não são só médicos e enfermeiros, não. Colaboradores de outras áreas que se expõem diariamente ao risco de contágio, como recepcionistas, equipe administrativa e limpeza, também são convidados a participar do projeto, que inclui técnicas como auriculoterapia, aromaterapia, florais e reiki. Num primeiro momento, a gente percebeu uma pouca procura, um receio em relação ao novo, ter a demanda, mas ao mesmo tempo, pensar, mas será que vai ajudar? Então, a partir da primeira semana, quando um outro começou a fazer parte, participar do projeto e levar para os outros qual foi a experiência, aí nós passamos a ter um aumento de demanda dos profissionais pelo projeto. Quando a gente vem aqui no serviço, eles falam, hoje vocês vieram, hoje vai dar para fazer. As práticas integrativas e complementares em saúde foram implementadas há cerca de um mês aqui no Pronto Atendimento Municipal de Toledo. E para os servidores que estão na linha de frente, esse acompanhamento já tem dado resultado, tanto na vida profissional quanto pessoal. Para dor de estômago, tinha ansiedade, causava dor de estômago, me ajudou. A hora que eu fiz, tempo depois já comecei a sentir. E para relaxar mais, nessas duas partes para mim foi 100%. Eu nunca tinha feito, eu notei uma grande diferença. Ajuda muito para você chegar em casa, você não tá ligado, pensando. Eu consegui relaxar bastante. A gente vê que tem pessoal morrendo, pessoal famílias passando por dificuldade, e a gente vai acarretando, porque a gente também tem família, Então a gente tem medo de levar isso para casa, Daí é uma batalha todo dia. A gente busca muitas vezes a questão do cuidado de passar o álcool, usar máscara, para não contrair o vírus. E esquece do emocional. Tive uma melhora bastante na questão do corpo, de descansar, que eu não estava conseguindo dormir direito e muito ansioso, daí ajudou bastante. O Paraná é o maior produtor e exportador de proteína animal do país e acaba de receber uma importante certificação, a de área livre de febre aftosa sem vacinação. Veja na reportagem. Foi uma luta de décadas, mas finalmente o estado do Paraná conquistou a certificação internacional de área livre de febre aftosa e de peste suína clássica.
O anúncio foi feito pela Organização Mundial de Saúde Animal em uma cerimônia online e vai ajudar o Estado a abrir mercados para a carne paranaense e outros produtos de origem animal. Isso foi um grande avanço, é um resultado de um árduo trabalho realizado há 50 anos, onde se iniciou o Plano Estadual de Erradicação de Febre Aftosa com a vacinação dos bovinos, no início a cada 4 meses, com a vacina aquosa, depois passou para a vacina oleosa, que foi a cada 6 meses, e paramos de vacinar em 2019. Aí depois de muita sorologia, muita auditoria, a gente realmente provou, validou essa situação de que não existe a doença aqui no estado do Paraná. O último foco de febre aftosa foi confirmado no Paraná em 2006. Desde então, tanto o governo como o setor produtivo se organizaram para melhorar a estrutura sanitária do estado, o que incluiu o reforço da fiscalização nas divisas e o controle dos rebanhos. Com o reconhecimento, há a possibilidade de comercialização para países que paguem melhor pelo produto, como Japão, Coreia do Sul e México. Países onde não se tem a doença, eles têm essa barreira sanitária da aftosa. Então, com isso, a gente vai ter novos mercados, novos países para poder vender a nossa carne paranaense. E isso é interessante colocar que não é só para carne bovina, mas também para suína, para carne de frango, todo produto do estado acaba tendo um novo olhar. O Paraná é o maior produtor e exportador de proteína animal do país. Em 2020, o estado produziu mais de 5,7 milhões de toneladas de carne de porco, boi e frango, quase 1/4 do que foi produzido em todo o território nacional. Eu tenho que fazer um intervalo. Daqui a pouco, no nosso quadro sobre gestão de pessoas, você vai entender melhor o que é profissionalismo. Olá, estamos de volta com o Pauta Aberta desta quinta-feira, 10 de junho. Eu agradeço a sua companhia e audiência em todo o Brasil. Hoje é dia do nosso quadro sobre gestão de pessoas e o consultor Paulo Roberto faz uma reflexão sobre o que é profissionalismo. Importante, hein? Olá, boa tarde a você que acompanha aqui o Jornal Pauta Aberta e também a nossa coluna Gestão de Pessoas. Na nossa dica de hoje eu gostaria de falar sobre profissionalismo. Algo que precisa ser construído na carreira de cada um que deseja ter sucesso, no seu empreendimento como colaborador ou como empresário. Mas o que é profissionalismo? Basicamente, ser profissional é você desenvolver a sua atividade sem que ninguém precise estar supervisionando, precise estar acompanhando. O profissionalismo tem uma forte ligação com a inteligência emocional, ou seja, com a automotivação. Eu faço as coisas porque eu quero me sentir realizado com aquilo que faço. O profissionalismo tem a ver com a autorrealização, mais do que aquilo que eu posso fazer para satisfazer e atender às demandas das pessoas que confiam em mim, é a minha consciência de que estou fazendo o meu melhor e que estou desenvolvendo um ótimo trabalho. Profissionalismo tem a ver também com o autoconhecimento. Conhecer a si próprio, as suas limitações, seus pontos fortes e seus pontos fracos. O que se recomenda é invista em seus pontos fortes, porque é aí que você se torna mais produtivo. Profissionalismo tem a ver com uma visão não individualista, exclusivista, daquilo que eu quero para mim, mas com uma visão coletivista, onde eu penso de que maneira o meu trabalho impacta a comunidade onde eu atuo. O profissionalismo tem a ver com o ideal de construção, onde as pessoas não são o meio pelo qual eu chego aos meus objetivos, mas as pessoas fazem parte da minha jornada porque nós estamos nos ajudando mutuamente na construção de um futuro melhor para todos. As empresas esperam muito, desejam muito encontrar indivíduos que tenham alto nível de profissionalismo. São pessoas confiáveis, que buscam seu próprio desenvolvimento, que trabalham pensando nos objetivos comuns e são extremamente realizadoras. Tá bom? Essa é a nossa dica de hoje. Forte abraço para vocês. Até o próximo encontro.
O estado de Santa Catarina sofre com o impacto da forte chuva que caiu no estado nas últimas horas. Pelo menos 17 cidades foram atingidas na Grande Florianópolis, no Vale do Itajaí e no litoral norte. A chuva inundou muitas ruas, derrubou várias árvores e deixou várias pessoas desabrigadas. Ela caiu forte na noite de ontem e se estendeu pela madrugada. A água foi muito forte, estourou o meu muro aqui. O município mais atingido foi Canelinha, no litoral norte. Lá, 146 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. Estas imagens aéreas mostram o tamanho do estrago no estado. Bairros inteiros estão alagados. A situação se repete em muitas áreas atingidas pelo temporal. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil trabalham para ajudar as famílias afetadas. A maior parte dos chamados por socorro é por alagamento de residência e cortes de árvores para desobstrução de vias. A previsão é que a chuva continue e há risco de deslizamentos e mais alagamentos. Por isso, a Defesa Civil está em alerta. E a chuva se estendeu por quase todo o Brasil. Veja na previsão do tempo. Nesta quinta-feira, as áreas de instabilidade que já atuam no centro-sul do país serão reforçadas pelo avanço de uma frente fria. O tempo fica instável e chove a qualquer hora em praticamente toda a região sul, no estado de Mato Grosso do Sul e em áreas do sul e leste de São Paulo. A chuva mais intensa e volumosa se concentra na Grande Porto Alegre, no oeste de Santa Catarina, norte do Paraná e até em áreas do Pantanal de Mato Grosso do Sul. Na Grande São Paulo, o dia ainda começa com aberturas de sol e deve chover já no início da tarde. As pancadas se concentram no fim do dia, no estado do Rio de Janeiro, na Grande Belo Horizonte e também sobre a região de Vitória. Dia de sol e chuva passageira nas capitais da costa leste do Nordeste e entre Teresina e Fortaleza. Já nas regiões de São Luís, Macapá e Boa Vista, o tempo fica ainda mais instável, com risco para chuva volumosa. Em grande parte das outras áreas do norte do Brasil, o dia será de sol, com pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. O tempo continua firme nas demais áreas do Brasil, inclusive nas capitais Goiânia, Brasília e Palmas. Os maiores volumes de chuva desta quinta-feira serão observados no norte paranaense, onde pode chover até 50 milímetros. Nas capitais Florianópolis, Campo Grande e Belém, os acumulados devem ficar em torno dos 30 milímetros. A mínima prevista no Rio de Janeiro é de 17, máxima de 29 graus, e em Cuiabá, mínima de 20, máxima de 35 graus. O Brasil tem agora penas mais rigorosas contra crimes cibernéticos, como furto e estelionato cometidos de forma eletrônica ou pela internet. Uma medida que vai ajudar na proteção dos consumidores. Agora, quem acessar o computador, tablet ou celular de outra pessoa sem autorização pode pegar de 1 a 4 anos de prisão, com multa. A pena aumenta se a invasão causar prejuízo econômico. Antes, esse tipo de crime era punido com 3 meses a 1 ano de detenção. Se o hacker invadir seu celular para obter informações sigilosas, como comunicações privadas ou segredos comerciais, a pena será de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Se houver furto mediante fraude, a pena vai ser de 4 a 8 anos de prisão e multa. O crime de fraude eletrônica passa a ser punido com reclusão de 4 a 8 anos e multa. Em qualquer um dos casos, se a vítima for idosa, a pena pode dobrar. Esse tipo de crime ficou muito mais comum com a pandemia da Covid-19 e tem causado prejuízo aos consumidores e ao mercado. É preciso atenção. O aplicativo de mensagens WhatsApp é uma das ferramentas mais usadas para atingir as vítimas. A gente percebeu que o WhatsApp hoje é um dos meios mais comuns para a prática desses crimes, em questão de clonagem de aparelhos telefônicos e também para fraudes econômicas, estelionato e outros crimes cometidos pela internet. Esse foi o caso da Ludmila, que teve o celular hackeado ao clicar em um link em uma promoção. Comecei a receber vários telefonemas no meu trabalho pelo telefone fixo, falando que meu celular tinha sido clonado. Então eu percebi que isso era um golpe. E aí foi justamente logo depois que eu apertei o sim desse pessoal do turismo. O programa Aprender Valor
vai levar educação financeira a crianças matriculadas do 1º ao 9º ano das escolas públicas. O projeto do Banco Central tem investimento de 11 milhões de reais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com a plataforma Aprender Valor, professores terão acesso a planos de aula, vídeos, tutoriais e conteúdos relacionados à economia. O objetivo é preparar esses profissionais a levarem educação financeira para as escolas. Os alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental vão aprender mais sobre administrar seu dinheiro, como poupar e usar o crédito com consciência. Com esse passo muito esperado, abrimos a real possibilidade de atingir 22 milhões de estudantes do ensino fundamental em escolas públicas em todo o país, beneficiando suas respectivas famílias, porque é um conhecimento que você leva para casa e que vive no dia a dia. Só no Ceará, mais de 200 escolas aderiram ao projeto. Ele desenvolveu nos alunos essas habilidades que a gente considera importância para a consciência cidadã, a consciência, que é despertar o consumo consciente e responsável, a responsabilidade, o autocontrole, com relação à administração de quantias, independente do valor. E olha essa notícia, uma empresa de Hong Kong vai lançar um robô de feições humanas para ajudar aqueles idosos que estão em isolamento, mas que podem precisar de algum acompanhamento médico. Esta é a Sofia, que ainda está em construção. E esta é a Grace. As duas robôs humanoides foram criadas em Hong Kong com o objetivo de ajudar idosos que estão passando sozinhos pela quarentena. Ela consegue checar a temperatura do paciente, verificar alguns sinais vitais e usar a inteligência artificial para diagnosticar algumas doenças. Tudo isso em inglês, mandarim ou cantonês. E ela explica que ainda faz mais. Eu posso visitar as pessoas que estão precisando de interação pessoal, conversar como terapia e transmitir todas as informações sobre o paciente para a equipe médica. O fundador da Hanson Robotics explica que ela consegue imitar expressões faciais de 48 músculos. E toda essa semelhança com os humanos foi feita para que o paciente confie em Grace, facilitando o tratamento. A previsão é de que o robô seja vendido no ano que vem. Por enquanto, ainda custa uma pequena fortuna, o equivalente a um carro. Mas, segundo o empresário, o preço deve cair à medida que começar a ser produzido em maior escala. Sabe aquele queijo mineiro da canastra? Ou mesmo o mel silvestre, que normalmente são vendidos em feiras? Esses produtos artesanais podem chegar a mercados de todo o Brasil graças ao selo Arte. Os fabricantes podem comercializar queijos, embutidos, mel e peixes fora do estado de origem, o que ajuda no desenvolvimento do setor. O mineiro Nonato Santa Rita nasceu e cresceu nessa fazenda no interior de Minas. Ele produz queijo artesanal, uma tradição na família e na região. O negócio cresceu, mas por ser de origem animal, o produto não podia ser vendido para outros estados. Em 2019, o governo federal atendeu o pedido de milhares de produtores rurais como o seu Nonato e eliminou mais essa barreira burocrática com a regulamentação do selo Arte. O selo Arte, para mim, ele é fundamental. Ele permite que eu comercialize o meu queijo em todo o território nacional e, além disso, me dá visibilidade e agrega valor ao meu queijo. É considerado artesanal de origem animal, um produto individualizado, genuíno, resultante de técnicas manuais e que mantenha características tradicionais, culturais ou regionais, como queijos, embutidos, pescados e mel. Nós queremos manter o homem no campo, desde que ele tenha uma atividade produtiva que possibilite ficar no campo. Para ganhar o selo Arte é preciso mostrar boas práticas agropecuárias e sanitárias nas inspeções estaduais e federais. A pandemia atrasou todo o processo, mas 120 fabricantes já receberam o certificado para mais de 160 produtos artesanais. Segundo o Ministério da Agricultura, o selo Arte pretende alavancar o setor ao apoiar o homem do campo e garantir qualidade e segurança para o consumidor. A nossa expectativa em relação ao selo Arte é que a gente consiga ampliar isso para ter maior reconhecimento dos trabalhos dos produtores, que eles sejam protagonistas nesse processo. A pauta aberta desta quinta-feira está terminando. Nós temos um novo encontro amanhã, depois do Vida em Foco. Até lá!